expondo a sã doutrina do Senhor. Então, nesse momento, chamo o nosso presbítero, Leandro, que irá ministrar a palavra. E vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, já queremos te dar graças pelos louvores que foram entoados, que a nossa honra, ó Deus, a nossa riqueza, a nossa alegria e esperança estejam no sacrifício do Senhor Jesus. Que nós possamos orar para o nosso Salvador como um Salvador maravilhoso. E que nós também possamos sempre contemplar o Senhor por meio dos louvores, por meio também da tua criação, que revela um pouco desse Deus grandioso. E também, ó Pai, por meio de tua palavra. Oramos para que o Senhor seja com o nosso irmão Leandro, que o Senhor capacite-o, o guie-o, Senhor, durante a exposição de tua palavra. E também aqueles que estão aqui para ouvir a tua voz. Sejam capacitados para compreender o que o Senhor quer falar a cada um individualmente. Seja, Pai, conosco e que essa palavra venha com poder. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Irmãos, eu preciso de um celular. Me perdoe porque Descarregou? pra variar, tem que ser eu mesmo, né? Deixa eu só mandar aqui para o lembra. Só um minutinho, irmãos. Hoje foi tudo muito rápido e esse é o perigo da gente fazer as coisas de forma apressada, né? É. Deixa eu mandar para você. Sofia caiu no sono, né? Essa que é a única maneira dela ficar quietinha. É. Tem beijinho, tem mais da ninguém Então, tem uma mensagem para você aí. Dá já qualquer coisa, você informa seu pai, manda a localização que o celular descarregou, viu? Perto do horário. Muito bom. Eu vou carregar. Eu trouxe o carregador, inclusive, que você tem aí daqui. Tem. Bom, irmãos, vamos caminhar para a gente não perder tempo. Primeiramente, eu queria, antes mesmo de iniciar o estudo, eu queria fazer mais uma oração com vocês. Acredito ser fundamental nós orarmos antes de iniciar o estudo mais uma vez. Por favor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. E eu, antes de mais nada, eu gostaria de pedir perdão pelos meus pecados, pela forma, muitas vezes, negligente ou irreverente na qual nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, mas eu quero, para além disso, Te agradecer por essa noite, por estarmos reunidos. E também, ó Deus, pedir uma coisa ao Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor se manifeste a nós nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração. Quero pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada um que está aqui, do pequeno ao mais velho, de modo que eles possam compreender a Tua palavra. Quero pedir, Senhor, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor nos ajude a nos concentrar na Tua palavra. Independentemente das circunstâncias, das adversidades, dos problemas que nos envolvem, não permita, ó Deus, que a Tua palavra seja como aquela semente que é lançada, ó Deus, no meio de espinhos, ou que as preocupações dessa vida sufoquem e ela não germine. Eu quero Te pedir nesse momento que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, operar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por favor, abram comigo a palavra de Deus, aqueles que puderem, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós temos estudado a carta de João nas sextas-feiras, mas eu decidi mudar o estudo da carta de João para o domingo pela manhã. Se Se Deus permitir, na sexta-feira que vem, nós vamos iniciar os nossos cultos. Eu espero que isso possa ocorrer.
ao ar livre, lá fora, ok? Era para ter sido hoje, porém não foi possível. Semana que vem nós pretendemos fazer lá fora com fazer mais barulho, por assim dizer, né? Chamar a atenção do pessoal. Kakak, olha, Oi, filho. wow, Mel, esse aqui. João 3, a partir do verso 1. João 3. Tá, João? Tá? João capítulo 3. Meus irmãos, diz assim a palavra de Deus, tá? Do 1 ao 14, eu vou ler o texto, vocês acompanham. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje, se é que eu posso chamar de estudo, talvez com uma pregação, é novo nascimento. A única condição para entrar no reino de Deus. Novo nascimento. Eu decidi falar sobre isso hoje e eu peço a máxima atenção de vocês, tá? Vocês todos têm capacidade para compreender o que eu vou dizer aqui hoje, tá bom? Primeiro, o que significa novo nascimento? Primeiro eu vou dizer o que não significa, ok? O estudo de hoje é para que todos vocês que estão aqui, inclusive eu, nos analisemos. Ok? O que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja se está na fé. Nessa noite, nesse momento, nesse lugar, existem duas classes de pessoas sentadas aqui agora. Duas características de pessoas distintas. Algumas que creram no Senhor, algumas que entregaram a vida verdadeiramente ao Senhor, algumas que sentem alegria e amam o Senhor, alguns que são salvos, alguns que são filhos de Deus. Mas também, pasme você, existe aqui outros que não fazem parte dessa lista. Outros que são filhos do diabo, outros que são rebeldes, outros que são ímpios, outros que são inimigos de Deus, outros que ao invés de herdarem o reino de Deus, herdarão o inferno como herança. Por que esse estudo é tão importante? Para que vocês e eu possamos cair em si com relação à nossa vida cristã. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não significa entrar numa igreja. Se engana quem pensa que entrar numa igreja significa ter nascido de novo. Muitas pessoas que entram numa igreja nunca estiveram em Cristo. Vão morrer na igreja, vão casar na igreja, vão crescer na igreja, vão se aposentar na igreja, vão morrer na igreja e vão acordar com o pé no inferno do outro lado, porque não nasceram de novo. Novo nascimento não significa entrar na igreja. Ok? Todo salvo está na igreja. Nem todo que está na igreja é salvo. Isso eu estou falando da igreja visível.
Ok? Segundo, o que não é novo nascimento? Novo nascimento não significa se batizar. Ok? Há pessoas que pensam que porque se batizaram são salvos. Não. Novo nascimento não é isso. Ok? Novo nascimento significa ter uma vida transformada. Ter uma mudança de mente, de coração, uma transformação. Vocês vão ver, quando terminar esse estudo hoje, vocês vão para casa, os que vão ficar, com a certeza de que são nascidos de novo ou não. Nesse estudo hoje, a minha oração e a minha súplica a Deus é para que vocês tenham total certeza de quem vocês são hoje. As igrejas hoje não ensinam mais isso, as igrejas hoje não pregam mais isso, as igrejas hoje não confrontam mais as pessoas. E elas caminham enganadas, pensando que estão a caminho do céu. No texto que nós vemos, Jesus ele se encontra com um homem. Esse homem que Jesus se encontra, ele é o meu retrato, ele é o seu retrato. Poderia ser você. Ok? E ele tem esse encontro com esse homem. E a primeira coisa que a gente tem que ver é que esse homem, chamado Nicodemos, até esse momento, ele não era cristão. Até esse momento, ele conhecia a Bíblia, ele era mestre da lei, mas ele não era cristão. Até esse momento, esse homem era inimigo de Deus. E sobre ele pairava a ira de Deus. Até esse momento, se aquele homem morresse naquelas circunstâncias, ele estaria condenado. Irmãos, assim, vem cá, assim, não surpreende vocês em nada assim o fato de saber que vocês têm uma alma eterna. É curioso que os dias vão passando e a gente não pensa mais sobre essas coisas. A gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, com os problemas, com as circunstâncias, com a moda, com a cultura, com a família, com a escola, com tanta coisa que a gente não pensa mais. A gente não se importa mais. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que alguns de vocês, ou todos, mudem a perspectiva de vocês com relação à vida de vocês, sobre aquilo que é mais importante. Para que vocês não pensem que significa apenas estar no estudo como vocês estão agora. Ou quem está ouvindo, ou quem está assistindo, pense que é apenas ouvir um sermão, como vocês ouvem constantemente. Você nasceu de novo. Entenda. O novo nascimento, ele é o requisito para entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento não há salvação. Sem novo nascimento não existe santificação, regeneração, justificação. Se você não nasceu de novo, você não tem Jesus como seu advogado. Se você não nasceu de novo, você não pode herdar o reino de Deus. Quem disse isso? Foi o irmão Leandro? Foi quem disse isso? Cristo. Ok? Não seria legal se as igrejas fizessem essa análise para receber um membro? Ao invés de analisar qualquer outra coisa, condição financeira, estado social, novo nascimento. Prestem bem atenção. Primeiro, todos são iguais diante de Deus, tanto ricos quanto pobres. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no capítulo 3, nós temos um mestre da lei. Ok? Significa que esse homem era de uma classe específica. Esse homem era um professor. Esse homem era um líder. Esse homem conhecia as escrituras. E significa também que esse homem tinha certa posição social. Ele não era pobre. Mas em João capítulo 4, nós temos um contraste. Nós temos a mulher samaritana.
que ninguém dava nada por ela, e ela vai tirar a água do poço. E ela encontra com Jesus da mesma forma que esse homem encontrou. Isso significa que o Senhor não faz distinção, não faz diferença entre ricos e pobres e em nada que Ele possa ver em você. Quais são as características desse homem? Primeiro, ele era um fariseu. Olha o que está escrito aí no versículo 1. Havia entre quem? Os fariseus, um homem chamado Nicodemos. Mas ele não apenas era um fariseu entre os fariseus. Ele era um fariseu diferente, ele era maior, ele era um dos principais, está escrito no texto. Ok? Segundo, ele era de uma classe específica dentro dos fariseus. Mas há uma coisa de diferente nele. Se vocês prestarem atenção, a maioria daquelas pessoas, elas tinham debates com Jesus ferrenhos. Os fariseus foram quem mais debateram uma pedra no sapato do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui. Mas aquele homem, ele tem curiosidade. E ele vai ver Jesus. E é curioso que ele vai de noite. Busque a Jesus ainda que seja à noite. Ou, como assim? Busque a Jesus ainda que seja tarde. Na verdade, nunca é tarde, né? Enquanto há vida, há esperança. Então nunca é tarde para buscar ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa isso? Busque ao Senhor independentemente das circunstâncias. Esse homem foi buscar Jesus de noite. É curioso esse horário que foi buscar Jesus. Por que ele foi buscar Jesus de noite? Porque, primeiro, né? De dia, Jesus era rodeado por multidões. Segundo o que está escrito em Lucas, Zaqueu, para chegar perto de Jesus, não conseguiu. Porque uma multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. Então, chegar perto dele era quase impossível. Mas também porque Jesus já tinha certo problema com os fariseus e Nicodemos não quis que ficasse conhecido o encontro dele com Jesus. Prestem atenção. Se ficar com sono, levanta, lava o rosto, se belisca para alguma coisa. Pelo amor de Deus. É 1h30, 2 horas de relógio na semana que vocês têm aqui. Não é hora para dormir, não. Acorda. Ok? Atentos. Isso tem a ver com a vida de vocês. Então, primeira razão pela qual ele foi encontrar Jesus de noite. Bom, primeiro, talvez ele não quisesse ser visto com Jesus. É uma possibilidade. Há pessoas que não querem ter um encontro real com Jesus Cristo. Há pessoas que não querem serem vistas com a Bíblia na mão. Há pessoas que não querem serem vistas dentro de uma igreja. Elas sentam, quando elas vão, elas sentam nos lugares mais escondidos. Elas não querem serem chamadas de crentes. Eu nem gosto muito dessa palavra, né? Acho que a palavra cristão é melhor. Crente é uma palavra muito generalizada. Cristão é aquele que imita a Cristo. É mais apropriado. Então, talvez ele não quisesse ser visto com Jesus. Eu pergunto a você, você tem vergonha do Senhor Jesus Cristo? Analise a sua resposta. Claro que isso é uma resposta, né? É uma pergunta retórica. Você mesmo responde para si mesmo. Mas analise a resposta que você vai dar. Você pode dizer assim, não, eu não tenho vergonha do Senhor Jesus Cristo. Tá, mas que evidência na prática? Romanos 10, se com a boca confessares, Romanos 10. Romanos 10. Se com a boca confessares que Cristo é o Senhor e com teu coração crer que Ele ressuscitou Jesus dos mortos, será o quê? Salvo. Se você não tem vergonha de Jesus, o que você faz que evidencia isso? Você prega o Evangelho?
para outras pessoas? Você contribui na obra com a sua vida? Faz questão de ser conhecido como cristão? Ou é apenas um coadjuvante, né? Está nos bastidores. Não faz diferença nenhuma se você é crente ou não, as pessoas não notam. Analise isso. Talvez ele não quisesse ser visto com Jesus. É uma possibilidade. Segundo, talvez ele quisesse apenas uma reunião tranquila com Jesus. Como eu já falei com vocês, Jesus, durante o dia, Jesus era completamente agitado. Uma outra coisa muito importante. O Senhor Jesus Cristo nunca ficava parado, ocioso, preguiçoso, sem ter nada para fazer. Jesus, durante o dia, sempre tinha uma ocupação. Sempre. Ou ele estava curando, ou estava operando milagres, ou estava caminhando com os discípulos, evangelizando, ou estava orando. Ele sempre tinha uma atividade. E talvez ele quisesse apenas ter uma reunião tranquila com Jesus. Eu pergunto a você, você procura ter momentos de tranquilidade para conversar com o Senhor? Há momentos que você reserva de oração ou reservados para leitura bíblica ou para estar com o Senhor? Isso vai mostrar se você é convertido ou não. O tema do nosso estudo é o que hoje? Qual é o tema do nosso estudo? Menos Cauã. Qual é o tema do nosso estudo? Seja, atenção. Novo nascimento. Eu falei para vocês que vocês iam sair daqui analisando isso hoje, ok? Então veja. As perguntas que eu estou fazendo, elas são importantes para que vocês possam compreender isso. E a resposta que vocês podem dar a essas perguntas são importantes para mostrar se vocês nasceram de novo ou não. Então, primeira pergunta. A primeira pergunta que eu fiz foi: vocês têm vergonha de Cristo? A segunda pergunta que eu fiz foi: vocês têm um momento de intimidade com Jesus? Terceiro, no sentido espiritual, a noite representa as trevas, a escuridão em que estava o coração de Nicodemos. Nicodemos foi encontrar Jesus de noite, e é curioso que o coração de Nicodemos estava em trevas. O coração de uma pessoa que não nasceu de novo é trevas. Algo tem que ficar muito claro para mim e para vocês hoje. Que aquele que não conhece a Cristo, aquele que não nasceu de novo, aquele que não é cristão verdadeiramente, aquele que não foi regenerado por Cristo, ele está em trevas. Ele é inimigo de Deus. Ele é ímpio. Conforme disse o apóstolo Paulo: aparta-te dos tais. Nós não podemos ter relação. Podemos pregar, podemos evangelizar, podemos tratar bem, podemos ser sal da terra, luz do mundo, influenciar. Mas intimidade, nunca, never, jamais. Eles não são cristãos. Eles são inimigos de Deus. E por consequência, por tabela, eles são inimigos de quem? Nós. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. Amém. O coração de Nicodemos estava em trevas, escuridão. É assim o coração de um ímpio. É assim o coração de uma pessoa que não tem Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E Jesus é uma luz na escuridão. Nicodemos foi encontrar com Jesus, e ao se encontrar com Jesus, ele encontrou tudo o que ele precisava. Agora, uma coisa curiosa que nós encontramos no texto é que, apesar de Nicodemos ter ido sozinho, ele não veio por si mesmo. Ele trouxe consigo a curiosidade de outros. Não era apenas ele. Olha o que ele diz aí no verso 2. Rabi,
Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Ué, sabemos? Por que ele não diz, eu sei que o Senhor é mestre? Ele diz, sabemos. Isso significa que não era apenas ele. Outros também tinham a mesma curiosidade, o mesmo interesse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu costumo usar essa frase, eu vi essa frase há algum tempo, e eu achei essa frase, eu marquei essa frase. Ela diz assim: um pecador que está em busca de um Salvador se encontra com um Salvador que está em busca do pecador. Eu vou repetir, observe bem. Um pecador que está em busca do Salvador, que está procurando um Salvador, ele se encontra com um Salvador que está em busca do pecador. Nicodemos teve curiosidade, foi atrás do Senhor Jesus Cristo. E esses homens também tinham curiosidade. Ninguém que se aproxima de Jesus é rejeitado. Faça o teste. Faça o teste. Agora, como eu falei para vocês no início, novo nascimento não significa entrar numa igreja somente, não significa achar Jesus um cara legal. Quantos de vocês que estão aqui hoje não acham Jesus um cara legal? Um cara bacana? Gente boa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não está precisando que você ache ele legal. Jesus não está precisando do seu joia, do seu like. Jesus não está precisando que você o elogie. Ele busca, João capítulo 4, verdadeiros adoradores. Então, se não for para entregar a vida verdadeiramente a Ele, não venha a Ele. Se não for para se render completamente a Ele, para se lançar aos pés dele, como Maria fez, não venha a Ele. Ok? Ele não deu essa brecha para você. Ele não deu essa opção para você. Ou é tudo, ou é nada. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro, irmãos? Amém? Amém. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de reconhecer que Jesus era um homem diferente, singular, Nicodemos ainda não via Jesus como Messias. Olha o que ele diz aí no verso 2 ainda. Rabi. Rabi significa mestre, ok? Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, primeiro, ele entendia que Jesus era um homem diferente, ok? Ele entendia que Jesus era um homem que possuía talentos, qualidades que outros homens não tinham. Ok. Mas ele ainda não via Jesus como Salvador. Diante disso eu pergunto, veja que tudo isso está envolvido no novo nascimento. Diante disso eu pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você pode dizer como Cantares de Salomão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, com Jesus? Você pode dizer como o louvor que nós cantamos, Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Você pode dizer isso verdadeiramente? Você pode dizer como o louvor que a gente canta, eu entrego tudo a ti? Ou é só hipocrisia? Quem é Jesus para você? Até então, Jesus era apenas um homem legal, um cara legal para Nicodemos. Uma celebridade, talvez. Alguém que fazia sucesso ali no meio do... ali em Jerusalém, ali em Israel. Apenas isso. Agora, irmãos, eu peço bastante atenção de vocês, porque a gente vai entrar. Até então, a gente estava vendo apenas as palavras de Nicodemos.
Agora nós vamos ver as palavras de Jesus. Qual a condição que Jesus dá? Vamos ver se é o que a minha igreja prega ou o que a sua igreja prega. As condições que Jesus vai dar para quem é um seguidor dele, ok? Verso 3. Primeiro, uma condição imposta por Jesus. Uma condição inegociável. Não dá para negociar. O que está no versículo 3? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, primeiro, uma condição inegociável. Não pode negociar. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não é por prata, não é por ouro, não é por méritos, não é por obras, não é por beleza, não é por status. É pelo novo nascimento. E então, aos meus ouvintes, né? Vocês nasceram de novo? Eu quero que vocês reflitam que essa é a pergunta mais importante que você poderia fazer na sua vida. A pergunta com quem você vai casar é importante, mas não é importante como essa. A pergunta onde você vai morar é importante, mas não é tão importante como essa. A pergunta que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou fazer, o que eu vou querer ser, é importante, mas não é tão importante quanto essa. Você nasceu de novo? Então, primeiro, uma condição inegociável. Segundo, uma condição natural do salvo. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o novo nascimento é uma condição natural da pessoa. Nada mudou. Desde que você começou a conhecer o Evangelho, não houve nenhuma mudança. Seus pensamentos continuam os mesmos. Seu comportamento continua o mesmo. Os seus hábitos continuam o mesmo. A sua língua continua a mesma. Você não nasceu de novo. Eu acho que vocês não estão entendendo ainda a gravidade, assim, a importância desse estudo. Um homem chamado George Whitefield, ele pregava muito sobre esse assunto, novo nascimento. E teve um momento que uma senhora da igreja chegou para ele e disse assim: eu não aguento mais. Você só prega sobre isso. Não tem outro assunto, não, só tem isso. Ele disse: enquanto você não nascer de novo, não muda a pregação. O que é mais importante? Até aqui, amém? Ok? Nascer de novo. Vamos lá. Pronto, ok. Irmãos, o homem natural. Deixa eu ver como é que eu coloco isso para vocês entenderem bem. Observe a condição que Jesus colocou, ok? É uma condição. Significa que sem isso você não pode avançar. O que é uma condição? Sem passar por isso, você não pode avançar. Sem passar por isso, não adianta fazer mais nada. Sem passar por isso, isso aqui é a condição. Ok? Isso aqui é a porta. Sem isso aqui você não avança. Então veja. O homem, por natureza, a mulher, por natureza, ela não nasce assim. É por isso que eu falei que nessa noite, aqui, nesse momento, há pessoas
crianças, adolescentes e adultos pode haver que não nasceram de novo. Credo, irmão, crianças, claro, você acha que você é anjinho? Davi disse, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Fala, Isaac. Eu pensava que era Paulo que tá falando isso. Oi? Eu pensava que era Paulo que tá falando Ah, isso. não, Davi, o Salmo. Então, o homem natural, por natureza, ele não é nascido de novo. Por natureza, ele é filho da ira. Por natureza, ele é cidadão do inferno. Por natureza, ele vai herdar a condenação. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Então, o homem natural, por mais inteligente que ele seja, por mais instruído que ele seja, ele não consegue entender a palavra do Senhor sem a iluminação do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 2,14. Observe que Jesus ele começa a explicar. Apesar de Jesus ter dito isso no verso 3, por que eu disse que o homem natural não entende? Porque Nicodemos não entendeu. Olha o versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O que foi que Nicodemos entendeu? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mamãe? Irmãos, assim, Até a criança entende que não tem lógica. parece ser piada, né? A gente está falando de um mestre da lei. Por que essa pergunta é tão idiota? Porque esse homem conhecia o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, Deus já falava, por exemplo, em Ezequiel, que ele colocaria o espírito dele dentro do homem. Que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Isso já estava escrito. Deus ia fazer isso por meio de Jesus Cristo. Mas ele não entendeu. Agora, motivo. Por que Nicodemos não entendeu? Qual foi a causa de Nicodemos não ter entendido? Porque Nicodemos era um homem natural. Nicodemos não era nascido de novo. O homem natural não entende. Você pode falar dezenas, centenas, milhares de vezes. Ele não vai entender. O homem só entende, a pessoa só entende a partir do momento que o Espírito Santo começa a atuar no coração. Pode ter gente que está ouvindo o que eu estou falando aqui agora e está assim. O que é isso? É de comer? O que ele está querendo dizer com isso? Não estou entendendo nada. Pode ter gente que está ouvindo o que eu estou falando agora e está pensando na torta, no pudim, né, no escalação do Flamengo. Olha o que eu chamo mais atenção, olha só. É Isaac. Ai, irmãos. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Jesus começa a explicar para ele, verso 5. Em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, algumas considerações. Vamos ver a explicação de Jesus. O que Jesus usou para poder explicar? Primeiro, água. A água na Bíblia, primeiro, é símbolo de regeneração. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo que nós estávamos lavados pela lavagem de água. Jesus disse no capítulo 4 que quem beber dessa água aqui natural, Jesus disse, quem beber dessa água, vai acontecer o que com ele? Dá sede novamente. Vai dar sede de novo, né? Só que ele disse assim, quem beber da água que eu der, então é diferente. Nunca mais terá sede. A água, nesse sentido, é símbolo de vida, regeneração. Apocalipse
22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça o quê? A água da vida. Água, nesse sentido, é símbolo da regeneração. Ou seja, em verdade, vamos mudar a palavra água agora aqui, ok? Em verdade, lhe digo que quem não for regenerado não entra no reino de Deus. O que mais? Por exemplo, João Batista, ele foi enviado a batizar com água para a remissão dos pecados. O que mais? A água é o ponto de partida para o milagre de Jesus. Está lá em João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus foi realizado com o quê? A transformação da água em vinho. Então, a água, nesse sentido, é o ponto de partida para o milagre do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, quando você nasce de novo, você experimenta o milagre da salvação. Assim como a água foi transformada em vinho, assim como as moléculas, a natureza da água foi mudada, a estrutura da água foi mudada para vinho, o pecador, ele nasce de novo. Toda a estrutura dele é convertida, transformada. É tão incrível isso que não significa apenas entrar para a igreja. Isso é muito pouco. Não significa apenas mudar a roupa, o cabelo. Isso é muito pouco. É uma transformação do dedão do pé à raiz do couro cabeludo da cabeça. É uma transformação completa. É uma lagarta feia, mucosa, né? Gosmenta, se transformando numa borboleta bonita, colorida. Isso é conversão. O que mais? A água é o símbolo da vida que flui de Jesus em João 4. Que foi o que ele disse para a mulher samaritana. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, fluirão rios de águas vivas dentro dele. Ele disse lá em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dessa carne, quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. As águas representam também cura e esperança para o paralítico, em João 5. Olha que coisa interessante nesse sentido. Lá em João 5, a gente tem a cura de um paralítico. Antes de Jesus curar aquele paralítico, qual era a esperança dele? Era entrar na água, toda vez que a água se movia, para ser curado. Nesse sentido, a pessoa que nasce de novo, ela é curada dos seus pecados. E tem esperança da vida eterna. E por último, a água aponta para a realidade do Espírito Santo. Em João capítulo 7. O Espírito Santo, ele nos lava, nos purifica como a água. Até aqui, amém? Amém. Bom, nós estamos caminhando para o fim. É muito importante, mais uma vez, vocês entenderem bem isso aqui. Eu lanço um desafio hoje para cada um de vocês. Não irem dormir sem pensar nisso. Não coloquem a cabeça no travesseiro hoje sem pensar nisso. Não quero saber se já teve contato com o Evangelho, se já conhece a igreja 1, 2 anos, 3 anos. Não importa. Pense nisso. Versículo 6.
Irmãos, nós lemos até o 14, tá? Mas estamos sendo muito objetivos, ok? Claro que não daria tempo para a gente expor todo isso aqui, ok? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que significa isso? Bom, a pessoa que é gerada é sempre semelhante àquele que gerou, ok? Por exemplo, se eu nasci de um pai humano, eu sou semelhante a ele. Carne da sua carne, osso dos seus ossos, sangue do seu sangue, DNA do seu DNA. É assim? Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser semelhante ao meu Pai Celeste. É isso que João está dizendo. O que é nascido da carne, ou seja, o que é nascido apenas de pais humanos, é carne. Não nasceu de novo. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de Deus é espiritual. E aqui no versículo 7, a soberania de Deus no novo nascimento. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Então, a salvação não pode ser guiada pelo homem. A salvação é uma obra de Deus. Assim como o vento sopra onde quer, ele oferta a sua salvação a quem ele quer. E a minha oração é para que ele sopre aqui nessa noite. Amém? Amém. Sem isso, nós estaremos perdidos. Sem isso, esse estudo não vale coisa alguma. Não passa de poeira. O conhecimento sem entendimento não serve para nada. Olha o que está escrito aí dos versos 9 a 11. A gente está caminhando agora um pouco mais rápido. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Irmãos, ainda com Jesus explicando, ele não entendeu. É incrível isso. Parece que tem gente que você tem que desenhar, né? Sim. E mesmo assim ela não entende. Vocês falando, para ser cristão você tem que mudar, né? O mínimo, né? Ela não muda. Para ser cristão você tem que ter uma vida regular com a igreja, né? Tem que ter uma vida regular. Ela não tem vida regular. Ela vai uma vez errando. Mas ela acha que é cristã. Aí não. Falando para ser cristão tem que se vestir pelo menos com decência, né? Não é que a gente vai ficar impondo vestimenta para ninguém. Isso é coisa de neopentecostal. Mas para ser cristão é lógico, né? Tem que se vestir com o mínimo de decência. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ser sensual. A pessoa é sensual. Você tem que desenhar as coisas para ela. Ela não entende. Falando para ser cristão, tem que guardar essa língua. Para ser cristão, tem que ter amor por Deus, pela Bíblia, pela palavra, pela oração. Ela não tem amor pela palavra, pela Bíblia, pela oração. Ela não entende. Gente, o que eu tenho feito até agora aqui é apenas repetir o texto. Nada demais. Não são os meus insights, não é o que eu penso. É o texto que está dizendo isso. É tão claro. Mas Nicodemos não entendeu. Como pode ser isso? Jesus respondeu. E aí, agora até Jesus, eu imagino que até Jesus se irritou nessa hora, né? Olha o que ele disse aí, verso 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Isso aqui é um tapa-dilúvio em Nicodemos, né? Eu estou explicando, você não entende. Você é mestre, você não entende. Você está na igreja 1, 2, 3 anos, você não entende. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Devemos crer naquilo que a palavra de Deus afirma.
pois ainda há mistérios superiores. Olha o que diz o versículo 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas do céu? Irmãos, eu quero encorajar vocês, porque o que está acima de nós, o que está à nossa espera, é maior do que qualquer coisa que você poderia querer aqui. Entendeu? O desejo pelo céu deve ser maior do que qualquer desejo que você possa ter aqui. O desejo por se encontrar com Jesus deve ser o maior desejo que você poderia ter. Se você não entende essas coisas, você não entende o mínimo. Jesus disse, se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eles falar sobre as celestiais? Tem gente que pensa que isso aqui que eu estou falando tudo é fantasia. Para finalizar, o novo nascimento só é possível graças à missão de Jesus. Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, o novo nascimento só é possível graças à missão que Jesus cumpriu. Ok? E, finalizando, nada é por acaso, tudo é planejado e executado pelo Senhor. 14:15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha vida eterna. Significa que assim como Moisés operou lá atrás, isso ia acontecer no futuro. Ou seja, tudo foi planejado por Deus. Deus não é pego de surpresa em nada. Os tolos somos nós. Os bobos é quem? Somos nós. Deus não é pego de surpresa em nada. Eu quero finalizar com isso. Você nasceu de novo. O seu dia a dia mostra isso. Os frutos que você produz na semana são frutos de luz, conforme Gálatas 5, ou fruto de trevas, conforme Romanos 13, por exemplo. Você gasta mais tempo com as escrituras ou com outras coisas, celulares, jogos? Isso vai mostrar se você nasceu de novo. Você tem prazer pela comunhão, pela oração? Você tem ídolos no seu coração? O que é o ídolo? É todo aquele que toma o lugar de Jesus no meu coração. Quem é que habita no seu coração? Tem alguma coisa dividindo a sua atenção que deveria ser dada somente a Ele? Isso vai mostrar se você nasceu de novo. Então, irmãos, eu quero finalizar com vocês dizendo isso. Que Deus aplique isso no coração de vocês. Vocês pensem melhor sobre isso. Isso é fundamental. Sem isso, não precisa fazer mais nada. Sem isso, não adianta caminhar. Sem isso, pode jogar a toalha. Então, se você não tem isso, se você olha para si mesmo hoje e diz assim, irmão, eu não tenho isso. Eu sugiro que você chore diante de Deus, busque isso urgentemente, antes que seja tarde demais. Amém? Amém. Por favor, eu quero orar com vocês. Baixe a cabeça, feche os olhos, vamos nos apresentar a Deus.
Você já pode começar a pedir isso que eu falei agora. Ou então você pode começar a pedir para que Deus confirme isso na sua vida. Pai Santo, quem é o homem para que dele te lembres, Senhor? E o filho do homem para que o visites? Senhor, eu me sinto envergonhado, ó Deus. Que eu olho para a minha vida, eu creio de todo o meu coração que eu sou um salvo, ó Deus. Apesar de mim. Porque Cristo morreu por mim. E eu confio completamente na obra que Ele realizou naquela cruz. Mas eu sei, Senhor, que eu ainda estou em dívida com o Senhor. Não no sentido da salvação, porque minha dívida foi completamente paga. Não quero falar nenhuma heresia dizendo isso aqui, me perdoe, Senhor. Mas no sentido de que não estou fazendo o que poderia fazer, produzindo frutos. Eu peço que o Senhor opere na consciência de cada pessoa que está aqui hoje, meu Deus. Ó Jesus, por favor, Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor produz alegria no nosso coração. Ó Deus, se há alguém aqui hoje que não nasceu de novo ainda, e certamente há, que ele passe da morte para a vida, Senhor. Que o Senhor o resgate do império das trevas e transporte ele para o reino do seu Filho amado, como está em Colossenses. Que o Senhor entre na casa do valente e despoje o valente, como está na tua palavra. Salve o Senhor. Salve-a. Não permita que nós estejamos acomodados com os nossos pecados. Não permita que nenhuma preocupação desse mundo tome a nossa consciência e nos faça nos desesperar, Senhor. Mas que nós nos preocupemos com a nossa salvação. Essa é a minha oração, Senhor. Aplica isso no meu coração, no coração de todos os que aqui estão. Leva-nos para casa em paz. E nos dê um sono tranquilo. Mas que antes de deitar, antes de dormir, nós coloquemos a nossa cabeça no travesseiro e pensemos sobre tudo que nós ouvimos hoje, ó Deus. É mais fácil lembrar de uma piada do que lembrar do que eu estou dizendo agora. Isso mostra o quanto nós somos pecadores. Essa é a minha oração, Senhor. Eu faço essa oração no nome que está acima de todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém.